Boa tarde, meninos e meninas do nono ano. Hoje, com a notícia boa, né? Retornar às aulas presenciais amanhã. Claro que para alguns, outros vão permanecer no online, sem nenhum problema. Vamos ter nossas aulas da mesma forma. Quando eu digo da mesma forma, significa que aulas com conteúdo. Nossas aulas vão ser ao vivo? Não, quem ficar no online, pela questão do choque com a aula presencial, não vai ter ao vivo, vão ser aulas gravadas. Mas o Class vai funcionar da mesma forma, enviar atividade da mesma forma. Quem retornar para o presencial, aí não precisa enviar atividade no Class. A partir de amanhã é tudo em sala de aula. Mas a nossa aula de hoje, eu vou explicar para vocês o seu TD avaliativo de História. As 10 questões que abordam quais assuntos que estudamos. Crise de 1929, crise econômica, conhecida como a Grande Depressão. Segundo conteúdo que abordamos no decorrer desse mês. Nazifascismo, onde fala sobre o nazismo, Hitler, Alemanha, fascismo, Mussolini, Itália. Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Os assuntos que a gente abordou. Professora, eu não lembro de nada. Aí fica difícil, porque tivemos aula ao vivo, aula gravada, atividade. Em vários momentos perguntei se vocês haviam compreendido. Então, não é desculpa dizer que não lembra de nada, que não sabe de nada. Talvez você não tenha prestado atenção. Durante as explicações estava fazendo outra coisa. Aí, nesse momento, realmente, você deixou passar a explicação, o conteúdo. E agora, ó, tá perdidozinho no seu TD. Mas, de alguma forma, pelo menos, compreendo o que a gente vai analisar hoje. Vai dizer respostas, Flávia? Claro que não. O que é que a gente vai fazer? Eu vou ler as questões, observar os itens, explicar alguns pontos, relembrar fatos que a gente já estudou para ajudar você, ó, a responder a questão. Se você veio para a aula pensando que iria ter a resposta do TD, ó, está muito enganado ou enganada, né? Meninos e meninas. Então, vamos começar com a chamada. Ana Beatriz, Edival, Presente. Francisco Lucas, Presente. Isaac, João Pedro, Kelvin, Kerlon, Eu. Pamela, Yasmin e Presente. Deide. Bora lá. Primeira questão menciona o seguinte: em linhas gerais, pode-se dizer que a Grande Depressão de 1929 resultou principalmente, item A, queda da exportação, desemprego e aumento do consumo interno. Vamos lembrar um pouco o que foi a Grande Depressão, a crise econômica de 1929. Crise que afetou os Estados Unidos e, consequentemente, abalou os países do continente europeu e o Brasil. Por quê? O Brasil, nesse momento, fazia parcerias comerciais com os Estados Unidos e com a Europa. Exportação do café. Se os Estados Unidos ficam em crise econômica, se os países europeus ficam em crise econômica, automaticamente o Brasil também iria entrar nessa crise. Por quê? Tanto os Estados Unidos como os países da Europa deixaram de comprar o café. Então, o que aconteceu com o café no Brasil? Ficou estocado nos depósitos, nos galpões, nas fazendas dos barões de café, principalmente no interior de São Paulo. E por conta da crise, eles não conseguiam vender esses produtos, porque aqui no Brasil, só quem tinha o costume de tomar o café diariamente era a classe alta, ou seja, a alta sociedade, os pobres. Eles não tinham condições financeiras, eles não tinham esse hábito pela questão do custo. Então, chegou um momento que aqui no Brasil, os grãos de café, as sacas de café tiveram que ser
queimados, porque não tinha mais como deixar armazenado. Essa crise afetou também a Europa de que forma? Estados Unidos, que ajudando os países europeus a se restabelecerem por conta da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, os países se reestruturarem fisicamente, economicamente, socialmente. Estados Unidos implantou na Europa, nos países da Europa, os bancos com a finalidade de empréstimos, com a finalidade de ajudar o processo industrial dos países europeus a se restabelecer. Quando os Estados Unidos iniciou sua crise em 29, o que foi que ele fez? Fechou totalmente os bancos na Europa, tirou de lá, ele não fechou temporariamente, ele fechou definitivamente. Retirou todos os bancos americanos que estavam dentro do continente europeu e colocaram a seguinte situação para os outros países. Nesse momento, eu vou preocupar com o meu país. Nesse momento, eu vou restabelecer a economia do meu país. Vou pensar no povo. Depois que economicamente os Estados Unidos estiver restabelecido, aí sim eu posso voltar a ajudar os outros países. Então, nesse período, ocorreu queda de exportação, porque os Estados Unidos deixou de comprar de outros países e automaticamente deixou de vender. Aumento de desemprego também ocorreu, mas o consumo interno, ele não aumentou, ele diminuiu. Por que diminuiu? Porque as pessoas não tinham condições financeiras nem de comprar o alimento do dia. Quanto mais comprar carros, comprar roupas, comprar tecido. Então, o consumo interno, ele em vez de aumentar, ele diminuiu. Item B. Desvalorização da moeda com o objetivo de elevar os preços dos gêneros agrícolas. Se ele precisava se restabelecer economicamente, como é que ele iria elevar esses preços? Já que não ia ter ninguém para comprar, já que a crise estava estabelecida em todo o território. A Bolsa de Valores de Nova York, ela estava em queda. Ninguém estava comprando nenhuma ação das empresas. O dia D, como ficou conhecido, que foi o dia que eles baixaram o preço das ações, das indústrias, dos mercados, dos produtos, e eles não conseguiram vender nenhuma ação. Por que não conseguiram? Porque o povo, independente da classe social nesse momento, tanto o rico como classe média, como a classe baixa, ninguém queria gastar o seu dinheiro com algo que eles sabiam que não ia ter lucro, porque estava numa crise e essa crise não tinha data para se encerrar. Com base nisso que eu falei, a gente vai ver os outros itens e já ajuda vocês a responder. Já dei dica do item A e já dei dica do item B. O item C, fechamento temporário dos bancos. Aí você vai lembrar sobre o que eu falei dos bancos lá na Europa. O que foi que os Estados Unidos fez? Ele fechou temporariamente ou ele fechou definitivamente? Requisição dos estoques de ouro para sanear as finanças. Item D, superprodução industrial e agrícola, que foi se evidenciando quando o mercado não conseguiu mais absorver a produção que se desenvolveu rapidamente. Item E, emissão do papel moeda e o abandono do padrão ouro que permitiram o Banco Central financiar o seguro-desemprego. Primeira questão, que é o item verdadeiro. Segunda, a Grande Depressão, que foi a crise de 1929, foi um dos episódios mais trágicos da história do capitalismo, podendo-se afirmar que a crise de 1929 destruiu o liberalismo econômico por cerca de meio século. Flávio, o que é esse liberalismo econômico? É a parceria comercial entre os países, ou seja, era liberal essa transação. Estados Unidos poderia comercializar com os países da Europa, países desenvolvidos com países subdesenvolvidos, no caso o Brasil entrava nesse processo. Então era
a questão de exportação e de importação dos produtos. Dentre as opções abaixo, assinale a que não corresponde. Se não corresponde, é o item falso. Então, fiquem atentos, não é verdadeiro. Cuidado, que às vezes vocês não têm atenção na hora de responder uma questão, aí marca 2, 3 itens, achando que o enunciado estava errado ou que o professor errou e às vezes não é. Se eu estou pedindo o que não corresponde, então significa que é o item falso. Vão ter 3 itens verdadeiros e apenas um errado. Então, se você não tem atenção nesse momento, você vai sair marcando quem? Os verdadeiros. E não são os verdadeiros. É o falso, incorreto, errado. Item A fala o seguinte: atingidos pela crise de 1929, os Estados Unidos, principal expressão econômica da década de 20 porque foi no ano de 1929, então até o finalzinho é a mesma década, provocaram reflexos mundiais pelo comprometimento do mercado internacional. B. Países como Argentina, México e Brasil, agroexportadores. Quando a gente fala de agro, é com relação à agricultura. Pegando o Brasil como exemplo, nesse período ele exportava o café, então ele era um agroexportador. Viram na industrialização a saída para a sua crise. Eles perceberam, esses 3 países, que poderiam substituir a agricultura, plantação do café, no momento, pegando o Brasil como exemplo, e introduzir a industrialização, ou seja, trazer as multinacionais para o Brasil, dando início assim à terceira revolução industrial nos países subdesenvolvidos. Item C. Os Estados Unidos protegeram-se contra tarifas alfandegárias altas, desmantelando o sistema dominante de comércio multilateral. Os Estados Unidos, quando ele tentou se restabelecer através da crise de 1929, ele protegeu com relação às tarifas alfandegárias altas ou ele rompeu totalmente os contratos? Porque proteger é: eu vou ficar aqui, vou ficar quietinho na minha e deixar os outros se resolverem, ou eu vou tentar resolver a situação do meu país e os outros que se virem economicamente. Olha a dica. Item D. O fracasso dos planos na União Soviética determinou um rápido processo de desindustrialização. União Soviética, em algum momento eu falei sobre ela? Vocês podem responder. Falei sobre ela em algum momento até agora? Dessa aula? Sim? Não. Então, aí já é uma dica de item para vocês. Bora lá. Terceira. A crise de 1929 colocou em dúvida o crescimento exagerado do capitalismo. Iniciada nos Estados Unidos, teve repercussão mundial, ou seja, afetou a crise econômica de vários países. Sobre esse período e suas consequências, marque o item incorreto, o item falso. Então, nós temos 4 verdadeiras e uma falsa. Item A. O número de desempregados cresceu muito, gerando um quadro de miséria, que nos Estados Unidos ficou conhecido como a Grande Depressão. Não atingiu o sistema financeiro de bolsa de não atingiu o sistema financeiro da Bolsa de Valores de Nova York. Será que não atingiu ou atingiu? C. Dependente do mercado norte-americano, a exportação do café brasileiro também foi muito prejudicada com a crise. D. O nazismo soube explorar a crise para aumentar sua ideologia. Que crise? A crise do capitalismo. Então, o nazismo
Alemanha, Hitler, Europa, sistema econômico capitalista estava em crise, Estados Unidos retirou os bancos, retirou o apoio financeiro. Quem foi que viu aquilo ali como uma porta aberta para entrar no mercado, ter apoio dos países e mudar o sistema econômico capitalista para o sistema econômico socialista? A Alemanha, impondo o quê? Um regime nazista. Item E. Para superar a crise, o presidente norte-americano criou uma série de medidas conhecidas como Novo Acordo, que a gente também já viu sobre isso no decorrer das nossas aulas. Quarta questão, sobre o contexto de emergência do nazifascismo na Europa, marca a alternativa correta. Quando a gente fala de nazifascismo, que vocês têm que lembrar: nazismo, Alemanha, Hitler; fascismo, Itália, Mussolini. Quem foi Hitler e quem foi Mussolini? Líderes, chefe maior, autoridade. De qual país? Hitler, Alemanha; Mussolini, Itália. Onde o objetivo deles era continuar com a sua ideologia. Ideologia de quê? De capitalismo ou socialismo? Socialismo. Impor regras, impedir as pessoas de praticarem a religião que quisessem. Elas deveriam seguir a religião católica, que na visão deles era a única religião criada por Deus. Eles tinham uma visão, tanto Hitler como Mussolini, eles tinham uma visão de que o poder que eles deveriam ter sobre o povo era dado por Deus, então o povo deveria ser submisso a eles. Quem não praticasse a religião católica, quem praticasse outra religião, principalmente os judeus, eram perseguidos, presos, torturados e até assassinados. Isso durou em questões tanto de Primeira Guerra como na Segunda Guerra Mundial, mas o estopim maior, ou seja, a exploração, o conflito maior de perseguição foi durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente com Hitler. Tinha o domínio do autoritarismo, que era esse autoritarismo. Ninguém poderia desobedecer nem a ordem de Hitler, nem a ordem de Mussolini. Se desobedecesse, eram castigados, punidos ou até mesmo assassinados. Base nisso, vamos lá para o item A. Período marcado pela descrença na democracia em diversas nações europeias. B. Período do declínio do nacionalismo, principalmente nos países que foram derrotados na Primeira Guerra Mundial. C. Período de grande prosperidade de economias nacionais, especialmente dos países que compunham a aliança vitoriosa na Primeira Guerra. D. Período marcado pelo chamado fim das ideologias e pela expansão do liberalismo. Lembrando mais uma vez que eu já falei em questões anteriores, que o liberalismo é parceria comercial. Parceria comercial não estava relacionado com o socialismo, estava relacionado com o capitalismo. Item E, período de paz entre as nações e tolerância racial e étnica nos países ocidentais. Quando a gente fala de tolerância, que eles aceitavam a etnia, aceitavam a cor, aceitavam a religião. De acordo com o que eu falei, eles aceitavam, eles não toleravam. Era tolerância ou intolerância. Lembrando que a quarta questão, que é o item correto. Eu já ia falando qual era o item, meu povo, para vocês. Que é o item correto. E se liguem também no que eu falei. Eu não mencionei exclusivamente Primeira Guerra. Eu falei que o nazifascismo fez parte da Primeira Guerra Mundial e fez parte também da Segunda Guerra Mundial. Eu não especifiquei uma única guerra. Olha aí outra dica. Outra dica para vocês. Já ajuda a eliminar vários itens. Quinta questão. Nazifascismo. Mais uma vez, ó. Olha as características. Nazismo, Alemanha, fascismo, Itália. Então, quando junta os dois nomes, se refere aos dois países europeus
se refere aos 2 países europeus que eram nacionalistas, certo? Aham. Totalitários, anticomunistas, autoritários e expansionistas. Gostaram da dica? E aí? Ótima dica. Já deu pra eliminar um monte aqui. Uma? Sério? Falei um monte. Tá. Nacionalismo. Tanto Hitler como Mussolini, eles eram autoritários, eles eram nacionalistas. O que isso significa? Eles tinham um objetivo de ter o domínio do território para si. Eles queriam ser autoridade maior, queriam ser tratadas como Deus. Eles eram anticomunistas. Eles queriam expandir o sistema socialista, queriam expandir o seu poder, mas eles não eram democrático e nem liberal. Quando a gente fala de democracia e de liberalismo, democracia, o povo vai escolher quem assume o poder. O povo vai estar à frente das decisões. Liberalismo, fazer parceria comercial com outros países, independentes de ser socialistas ou capitalistas. Então, eles não aceitavam nem a democratização e nem o liberalismo. Dica boa, né? Sexta, entre 1939 e 1945, Segunda Guerra Mundial. Então, a gente já passou pela crise de 29 e já vimos o nazifascismo. Agora entramos no assunto da Segunda Guerra. O mundo foi abalado pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil participou dessa guerra. Inicialmente, olha só a postura do Brasil. Inicialmente, ele adotou uma posição de neutralidade, ou seja, não quero me meter na guerra, não quero apoiar nenhum país, quero ficar quietinho aqui na minha. Não quero me envolver com esse conflito, porque eu não tenho condições políticas, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho condições militares, não tenho armamento suficiente, não tenho soldados suficientes para me meter numa guerra. Então, fazer o quê? Vou ficar quietinha aqui na minha. Só que isso não durou a guerra toda. Por quê? Durante a Segunda Guerra Mundial, foi assinado um contrato chamado Contrato Atlântico, onde os países poderiam comercializar, olha só, comercializar utilizando o Oceano Atlântico, ou seja, os países da América poderiam passar para a Europa levando produtos para vender, porque nesse momento o comércio era feito dessa forma. Da Europa poderia trazer para a América, então a comercialização ela poderia ocorrer independente da guerra que tivesse acontecendo. Só que em 1942, olha a data, em 1942, navios brasileiros foram atacados. O que era que esses navios estavam fazendo? Eles estavam transportando mercadorias, matéria-prima, armamentos, para quem? Para os Estados Unidos. Aí a Alemanha, vai fazer? Você disse que não ia se meter na guerra. Você não disse que ia ficar quietinho aí na sua. Por que que você está comercializando armas? É como se o Brasil estivesse fazendo o quê? Pegando as armas que tivesse aqui e tivesse, mandando para os Estados Unidos. Só que não era. Os Estados Unidos estava comprando. Era uma compra legal, era uma comercialização. 10 navios brasileiros foram atacados no Oceano Atlântico. Desde então, de 1942, Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, enviando tropas, contingente de 25 mil homens. Lá na Primeira Guerra Mundial, quando estudamos, vimos que o Brasil enviou 150 profissionais da saúde, junto com alguns soldados, para ajudar a França na questão dos feridos.
O Brasil não foi diretamente para o combate, para a guerra. Aqui na Segunda Guerra, olha a quantidade. Primeira Guerra, 150 soldados. Segunda Guerra Mundial, 25 mil. 25.300, estou deixando só no arredondado. Para a Segunda Guerra Mundial, para o combate, conflito diretamente, chamados de quê? De pracinhas, como eram chamados os soldados brasileiros. A Marinha, Exército e a Aeronáutica foram para as trincheiras, que são as trincheiras, as fronteiras, ficaram em combate, guerrearam, muitos foram feridos, muitos foram assassinados, alguns retornaram, alguns tiveram problemas psicológicos por lembranças do que passou na Segunda Guerra. Então, o Brasil teve participação, falando hoje, na Segunda Guerra positiva. Por quê? Ficou do lado dos Estados Unidos, era considerada a maior potência, continuou fazendo parcerias comerciais com os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, o mercado brasileiro continuou crescendo, politicamente o Brasil ficou sendo bem visto entre os países da Europa e entre os Estados Unidos, então o Brasil, vamos dizer que se deu bem, analisando a sua participação. A FEB, que são as Forças Extraordinárias ou Excepcionais Brasileiras, que envolvem Marinha, Exército e Aeronáutica, tiveram como objetivo, na Segunda Guerra Mundial, ajudar a Itália e os Estados Unidos, fazendo parte aí do 5º Exército Americano. Então, mais uma vez, soldados brasileiros, 25 mil aproximadamente, foram enviados para o combate. Desse contingente, uma parte foi destinada para a Companhia da Itália, ou seja, ajudar a Itália. Outra parte foi enviada para o 5º Comando Norte-Americano, para os Estados Unidos. Foi dividido os soldados brasileiros entre os países que eram aliados, Estados Unidos e Itália. Dá para responder essa questão com o que eu falei? E aí? Dá ou não dá? Dá sim, tranquilo. 7ª questão. Nós temos um cartaz que representa a propaganda americana, a propaganda que os Estados Unidos noticiavam, né, como forma de criticar o Japão, com a questão das perseguições, com a questão dos países que eram aliados, Japão, Alemanha, eles eram aliados. Então, a Alemanha tinha muito processo da xenofobia, perseguição religiosa, perseguição racial. E o Japão, por ser aliado da Alemanha, Estados Unidos fez uma crítica a quem? Aos japoneses, querendo mostrar o que para a sociedade americana. Aí eles têm a foto de uma mulher. Maior fragilidade naquele período visto dentro da sociedade eram as mulheres. Então, como crítica, eles queriam impor na cabeça da sociedade americana que eles estavam na guerra por uma questão de honra, pela questão de proteger os mais necessitados, aqueles que não poderiam se defender, que os homens eles deveriam ir para a guerra, dar a sua vida, não só pelo país, mas sim também por sua família, porque ele estava lá para proteger suas mulheres, suas filhas, suas mães, suas irmãs. Então, olha o que vamos dizer assim, a lavagem cerebral que eles fizeram na população. Seus filhos, os seus maridos estão sendo enviados para a guerra para lutar pela sua honra, para vocês não serem perseguidas, vocês não serem massacradas, não serem humilhadas. Que era o que acontecia lá na Alemanha, mas não com as mulheres. Era de forma geral, independente de ser homem, mulher, criança, idoso, se fosse judeu, se fosse negro. Então, tinha essa perseguição, que era o quê? O sentimento de xenofobia, o extermínio, o massacre de uma classe social, o massacre de uma religião, o massacre de uma etnia. Com base no que eu falei, dá para responder a 7ª questão, é só ter se ligado. 8ª. A Segunda Guerra Mundial foi polarizada por 2 grandes blocos de países.
que no início do conflito sofreram algumas modificações em sua composição. Essa modificação, ela ocorre tanto na Primeira Guerra Mundial, como ocorre também na Segunda Guerra Mundial, os países mudando de lado. É assim, eu percebi que o meu grupo está fraco, eu percebi que eu posso perder a guerra, então, enquanto eu posso, enquanto dá tempo, eu vou mudar de lado. Mas não é só questão de mudar de lado e pronto. Não. Tem todo o interesse econômico, tem todo o interesse territorial, político. Não é eu chegar para o outro grupo e dizer, ó, quero mais ficar com eles, não. Quero vir agora para o lado de vocês. E ele diz assim, pode vir. Não. Por quê? O que é que você tem a nos oferecer? Será que não é estratégia de guerra? Será que você está vindo dizendo que vai nos apoiar, mas de repente você está aqui só para descobrir as nossas manobras políticas de guerra e passar para outro grupo? Então, tudo deles era analisado. Quem fazia parte desse momento? Alemanha, União Soviética e Estados Unidos. União Soviética era socialista, mas nesse momento entra na Segunda Guerra Mundial apoiando os Estados Unidos. Então, Segunda Guerra Mundial, ó, tanto a Alemanha tanto a União Soviética como os Estados Unidos eram aliados, estavam do mesmo lado contra um país. Que país era esse? A Alemanha. É tanto que quando a Segunda Guerra chega ao fim, a Alemanha é dividida em capitalista e socialista, exatamente pela questão da parceria de estar do mesmo lado, União Soviética e Estados Unidos. Então, foi uma forma deles ter o quê? A recompensa do território. Base nisso, vocês vão ler o item e vão responder. Só se ligar, ó. Segunda Guerra Mundial, eu mencionei sobre a Argentina, falei sobre Espanha. Quais foram os países da Segunda Guerra que eu falei? Segunda Guerra. Então, vocês se liguem nos países que eu falei, que já dá para vocês irem eliminando itens e entendendo o assunto que a questão quer. 9 e 10ª. O fato que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. O que fez com que a Segunda Guerra Mundial acontecesse? Foi invasão a alguns territórios europeus, mas o principal território da Europa que foi invadido pelas tropas alemãs, ou seja, a Alemanha iniciou a Segunda Guerra Mundial, se apossando, invadindo, tomando posse da Polônia, pegando aquele território como um território estratégico, onde iria servir como base de descanso para os soldados, base de descanso das tropas, se restabelecer, prender judeus, tudo ali no território da Polônia. Acontecia tudo ali. Destruição desse povo, envenenamentos, prisões clandestinas, condenações, julgamentos, tudo ocorria no território da Polônia. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela iniciou após a Alemanha se apossar, ou seja, tomar o território da Polônia para si. A partir dali, deu início à Segunda Guerra Mundial com dois grupos, o grupo Eixo e o grupo Aliança. Principais cabeças, ou seja, principais países que fizeram parte desse conflito. Alemanha e Estados Unidos, ou seja, de um lado a Alemanha, do outro lado Estados Unidos. Questão 10, com o que eu falei, vocês respondem a 9, ó, numa boa. É só ler os itens e se ligar no que eu acabei de falar. Questão 10, Primeira Guerra Mundial. Em 1918, foi assinado o Tratado de Versalhes, colocando o fim na famosa Grande Guerra, ou Guerra Grande, como também pode ser chamada, que iniciou em 1914, chegando ao fim em 1918, onde esse tratado tinha um objetivo, fazer com que a paz reinasse, principalmente na Europa. E diante da assinatura desse tratado, um país
ele foi, vamos dizer assim, denominado, classificado como o culpado pela Primeira Guerra ter acontecido. Que país foi esse? A Alemanha. Diante disso, a Alemanha teve que pagar indenizações, valores altíssimos para os países que haviam sido vitoriosos. O preço, o valor, de imediato não foi estipulado, porque os países precisavam reavaliar os seus gastos, precisavam ver quanto eles gastaram na guerra, qual foi o prejuízo que ficou no território, ou seja, a área destruída, quanto eles iam precisar para restabelecer o seu território, para reconstruir e passar esse valor para a Alemanha, e ela deveria pagar como forma de indenização. O tratado também, o Tratado de Versalhes, proibiu a Alemanha de manter um Estado Maior de guerra. O que isso quer dizer? De ser considerado um país que ainda almejasse ter a guerra, ou seja, continuar com a guerra. Ele proibiu a Alemanha de mencionar sobre a guerra, proibiu a Alemanha de dar continuidade à guerra, proibiu a Alemanha de instigar mais ainda a guerra. Com base no que eu falei, dá para responder também o item 10. É só se ligar no que eu falei. Falei de indenização, falei de valores, de pagar valores altíssimos aos países vitoriosos. Falei que a Alemanha foi o país responsável pela Primeira Guerra Mundial, ou seja, o Tratado de Versalhes culpou a Alemanha por ter dado início à guerra. Falei que a Alemanha foi proibida de continuar sobre o assunto da Primeira Guerra Mundial, ou seja, continuar com a guerra, porque os alemães, eles tinham consciência de que eles ainda teriam força para ficar na guerra, ou seja, para lutar por mais tempo. Mas o Tratado de Versalhes, que foi assinado por todos os países, a Alemanha foi a única que inicialmente se recusou a assinar, mas depois acabou cedendo, percebeu que ela estava só e que ela não iria mais conseguir guerrear. Então, ela foi proibida. E aí? Conseguiram responder todo o TD? Sim. Sim. Mas é um sim de verdade ou é um sim assim, só um sim? Sim, de verdade. Pronto. Ó, Sim, com Verdade mesmo. certeza. só recapitulando para vocês, o TD tem que ser respondido de caneta azul ou caneta preta, nada de caneta vermelha, nada de caneta laranja, nada de lápis azul Ok, ou ok, preto, tá ok. bom? Fiquem atentos também, quem vai continuar no online, ao período de entrega dos TDs, e quem vai ficar no presencial, não tire ele de dentro da sua mochila. Deixe ele guardadinho até o momento de você entregar lá na escola. Tá bom, meu povo? A gente vai Tá ficando bom. por aqui. Quem retornar, amanhã a gente se vê. Tia. Quem não Até retornar, a amanhã, gente se até vê na depois. aula gravada. Tchau, meu povo. Valeu, valeu.